deputado André Fernandes, da Tribuna, fez um duríssimo discurso sobre as mentiras propaladas pelo governo Lula e pela Rede Globo, utilizando o exemplo do inquérito solicitado pelo ministro de Lula, Paulo Pimenta, para mostrar o avanço ditatorial do governo. O deputado disse: "Atenção, Brasil! Vejam a situação, vejam a lamentável situação em que vivemos. Graças à liberdade de expressão e às redes sociais, pessoas, cidadãos comuns, puderam mostrar e comprovar a burocracia que caminhoneiros estão enfrentando no Rio Grande do Sul para entregar e destinar donativos para as vítimas dessa catástrofe, dessa grande tragédia. Muitos repercutiram, inclusive alguns parlamentares, usando das suas prerrogativas. Ontem, a Rede Globo, que presta um verdadeiro desserviço a esse país, foi em rede nacional dizer que tudo isso era mentira e que não passava de fake news. O ministro Paulo Pimenta indicou ao ministro Lewandowski, da Justiça, que abrisse um inquérito para investigar todos aqueles que estavam supostamente disseminando fake news. Lewandowski acatou, solicitou à Polícia Federal e a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar todos aqueles que estavam falando, mostrando e compartilhando as burocracias que estavam enfrentando os caminhoneiros para levar donativos às vítimas do Rio Grande do Sul. O deputado mostrou que os relatos eram verdadeiros e que sua revelação pelos cidadãos e pela imprensa forçou o governo a voltar atrás. André Fernandes explicou que assim que o governo voltou atrás, iniciou-se a criação de uma nova narrativa que, mais uma vez, nega a realidade. Ele rebateu deputados que haviam sustentado que a oposição estava mentindo com base em uma portaria que dispensava multas. Fernandes disse: "É verdade, só que foi agora há pouco, 11h36 da manhã de hoje, 8 de maio. Está lá no site da NTT, que você pode buscar por meio do site do governo federal. Uma semana depois, graças às denúncias de cidadãos comuns que usaram as suas redes sociais para mostrar que o governo federal, por meio da NTT, que é ligada ao Ministério dos Transportes, estava dificultando a chegada de doações às vítimas do Rio Grande do Sul, graças à liberdade de expressão, graças aos parlamentares que denunciaram. Agora, eu vejo ministros, Polícia Federal, investigando o deputado desta casa, investigando o senador, dizendo que é mentira. Está aqui a prova, senhores, está aqui a prova." O deputado lembrou que há milhares de pessoas precisando de ajuda e assistência e disse: "Qual é a prioridade do governo? Usar a Polícia Federal para perseguir, para investigar, para abrir inquérito contra aqueles que, de forma real e verdadeira, denunciaram o descaso." Ele questionou: "Qual será a resposta que esta casa vai dar? Qual será a resposta que esta casa, que é para ser uma casa séria, vai dar ao ministro da Justiça, ao ministro Paulo Pimenta e à Polícia Federal? Está aqui a prova. Contra fatos não há argumentos." André Fernandes questionou: "E aí, o ministro Paulo Pimenta, que estava chamando os disseminadores de mentiras de criminosos, vai fazer o quê? Ele vai se entregar à Polícia Federal para ser preso? Vai se incluir, vai pedir que o ministro Lewandowski inclua os parlamentares da esquerda, do PT, nesse mesmo inquérito?" O deputado disse: "Trago aqui para reflexão. E se não fossem as redes sociais? E se o único meio de comunicação que nós tivéssemos fosse a Rede Globo, que somente no ano passado recebeu 118 milhões de reais do governo federal? A maior parcela de publicidade do governo federal foi gasta com a Rede Globo. E se o nosso único meio de comunicação fosse essa TV, que presta um desserviço ao povo brasileiro?" André Fernandes resumiu: "E aí, senhores, vocês começam a entender a situação trágica em que estamos vivendo.
Hoje, um grande canal de comunicação que recebe mais de 100 milhões de reais vai em rede nacional dizer é mentira, é fake news, é isso e aquilo. Em contrapartida, usa-se o aparato estatal para perseguir pessoas comuns e parlamentares por denunciar, por usar a liberdade de expressão para falar fatos. Terceiro ponto, o mesmo governo quer regulamentar as redes sociais. Somente um idiota, um retardado, não consegue assimilar que tudo isso não passam de atitudes de um governo ditatorial. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades, para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda de mais de 20 meses do trabalho da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Atenção, Brasil. Vejam a situação, veja a lamentável situação em que vivemos. Graças à liberdade de expressão e às redes sociais, pessoas, cidadãos comuns, puderam mostrar e comprovar a burocracia que caminhoneiros estão enfrentando no Rio Grande do Sul para entregar e destinar donativos para as vítimas dessa catástrofe, dessa grande tragédia. Muitos repercutiram, inclusive alguns parlamentares, usando das suas prerrogativas. E ontem, senhor presidente, a Rede Globo, que presta um verdadeiro desserviço a esse país, foi em rede nacional dizer que tudo isso era mentira e que não passava de fake news. O ministro Paulo Pimenta indicou ao ministro Lewandowski da Justiça que abrisse um inquérito para investigar todos aqueles que estavam supostamente disseminando fake news. Lewandowski
acatou, solicitou a Polícia Federal, e a Polícia Federal abriu inquérito para investigar todos aqueles que estavam falando, mostrando e compartilhando as burocracias que estavam enfrentando os caminhoneiros para levar donativos às vítimas do Rio Grande do Sul. A SBT, uma grande repórter foi na SBT e comprovou ao vivo que aquilo era verdade, que tudo aquilo que estava sendo denunciado era verdade. A NTT foi lá e dispensou as multas, e não sendo suficiente, eu vejo aqui alguns parlamentares da esquerda subindo no plenário para dizer: não, a NTT dispensou fiscalização, está flexibilizando através de uma portaria. E é verdade, senhores parlamentares, prestem atenção, é verdade. Isso se trata da portaria DG número 110, de quando? De 8 de maio de 2024. Hoje, às 11h36 da manhã, somente hoje, lançaram essa portaria. Senhor presidente. Eu peço que acrescente o tempo de liderança para Vossa Excelência, então. Liderança da oposição. Vossa Excelência, então, tem o tempo suficiente da liderança da oposição. Obrigado, senhor presidente. Sobe lá os parlamentares da esquerda para dizer: a NTT colocou uma portaria flexibilizando, dispensando multas. É verdade, só que foi agora há pouco, 11h36 da manhã de hoje, 8 de maio. Está lá no site da NTT, que você pode buscar através do site do governo federal. Uma semana depois, e graças às denúncias de cidadãos comuns que usaram as suas redes sociais para mostrar que o governo federal, através da NTT, que é ligada ao Ministério de Transporte, estava dificultando a chegada de doações às vítimas do Rio Grande do Sul. Graças à liberdade de expressão, graças aos parlamentares que denunciaram. Agora eu vejo ministros, Polícia Federal, investigando o deputado dessa casa, investigando o senador, dizendo que é mentira. Está aqui a prova, senhores. Está aqui a prova. Já são mais de 66 mil pessoas em abrigos improvisados. Mais de 163 mil pessoas desalojadas. 100 mortes confirmadas. Mais de 100 pessoas desaparecidas. Qual é a prioridade do governo? Usar a Polícia Federal para perseguir, para investigar, para abrir inquérito contra aqueles que de forma real e verdadeira denunciaram o descaso. Está aqui, portaria, repito, portaria DG número 110 de 8 de maio de 2024, que foi assinada hoje às 11h36 da manhã. Beleza. Qual será a resposta que essa casa vai dar? Pelo menos nós descobrimos. Qual será a resposta que essa casa, que é para ser uma casa séria, vai dar ao ministro da Justiça? Ao ministro Paulo Pimenta e à Polícia Federal? Está aqui a prova. Contra fatos não há argumentos. É muito bom subir ali do outro lado da tribuna e dizer que a NTT flexibilizou, mas não foi graças aos deputados da esquerda, principalmente do PT, não foi. Desde a semana passada, nós estamos aqui dizendo: vamos esquecer essa politização, vamos lutar pelo povo do Rio Grande do Sul, eles precisam das nossas ajudas, precisam. Mas na primeira oportunidade, sobe uma deputada do PT e parlamentares do PT para dizer que o que foi denunciado ontem era fake news, porque hoje lançaram esse documento. Hoje, 11h36 da manhã do dia 8 de maio. E aí, o ministro Paulo Pimenta, que estava chamando os disseminadores de mentira de criminosos, vai fazer o quê?
Ele vai se entregar à Polícia Federal para ser preso? Vai incluir, vai pedir que o ministro Lewandowski inclua os parlamentares da esquerda aqui do PT nesse mesmo inquérito? E aí eu trago aqui para reflexão: e se não fosse as redes sociais? E se o único meio de comunicação que nós tivéssemos, senhor presidente, fosse a Rede Globo, que somente no ano passado recebeu 118 milhões de reais do governo federal? A maior parcela de publicidade do governo federal foi gasto com a Rede Globo. E se o nosso único meio de comunicação fosse essa TV, que presta o desserviço ao povo brasileiro? E aí, senhores, vocês começam a entender a situação trágica em que estamos vivendo, onde o grande canal de comunicação recebe mais de 100 milhões de reais, vai em rede nacional dizer: é mentira, é fake news, é isso e aquilo, em contrapartida usando o aparato estatal para perseguir pessoas comuns e parlamentares, por denunciar, por usar a liberdade de expressão para falar fatos. E terceiro ponto, o mesmo governo que quer regulamentar as redes sociais. Somente um idiota, um retardado, não consegue assemelhar que tudo isso não se passa de atitudes de um governo ditatorial. Então, senhores parlamentares, povo brasileiro, continue denunciando. Vocês, povo, vocês estão salvando vidas no Rio Grande do Sul. E se não fosse vocês, a tragédia seria bem maior. Infelizmente, nessa tragédia ficou comprovado que o governo, que o Estado mais atrapalha do que ajuda. Pessoas levando alimentos, comida, roupas, e a NTT parando o caminhão para fiscalizar, para pesar, para notificar, como o governador Jorginho Melo comprovou ao lado do servidor da Casa Civil de Florianópolis, Samuel, onde mostrou a notificação da NTT, mostrou. E só pode ser uma loucura achar que a notificação da NTT para um servidor da Defesa Civil é fake, e que a SBT está fazendo uma fake, e que a fiscalização em flagrante é fake, e que o documento da própria NTT também é fake. E eu não duvido, senhor presidente, que durante todo o processo usarão esta mesma portaria que está em minhas mãos para dizer que todos aqueles vídeos e que o que a SBT fez e que os parlamentares dessa casa fizeram era fake. Acontece que a denúncia aconteceu ontem, 7 de maio. Ontem, 7 de maio, a Polícia Federal abriu um inquérito contra colegas meus dessa casa, contra senadores da República. E hoje, 24 horas depois, para tentar correr atrás do prejuízo, para tentar maquiar, para tentar dizer que não passava de mentira, lança essa portaria. Essa é a situação do nosso país. Eu concluo deixando aqui a minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Eu não consigo nem imaginar o que vocês estão passando. Não consigo. Mas eu espero que, primeiro, o governo não atrapalhe. Primeiro, que o governo não atrapalhe. Segundo, sou autor do requerimento que pede que o projeto que visa destinar 50% do fundão para as vítimas, para as ações emergenciais no Rio Grande do Sul, sou autor do requerimento que pede que esse projeto seja tramitado em regime de urgência. Existem prioridades, e nesse caso não podemos medir esforços. Então fica aqui a minha solidariedade, e eu peço, vocês que ainda querem ajudar, agora é que estão precisando mesmo, doem alimentos, doem água potável, façam o que vocês puderem pelo povo do Rio Grande do Sul, porque se formos esperar apenas pelo governo, infelizmente a tragédia será multiplicada por 1000. Obrigado, senhor presidente.